Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Que nos diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. E nós vamos no capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 20. Ora, entre os judeus que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Que privilégio, Senhor, podermos mais uma vez sermos ajuntados por Ti mesmo, como aquela galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e nós queremos dizer sim. Nós queremos ser reunidos no Teu Filho, sermos governados e guiados por Ti, sermos Tua habitação. Que o Senhor fale conosco, como nosso irmão já orou, e que o Senhor obtenha a Tua glória nessa noite. Nós queremos Te ver e queremos considerar a vontade do Senhor, andar em Teus caminhos nesses dias. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Na primeira mensagem, com a graça de Deus, na sexta-feira, nós falamos sobre o desafio do tempo do fim. A relação entre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, ilustrando como um pássaro que precisa das duas asas. Esse é um sinal de que estamos na direção do Senhor ou não. Se mantermos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus unidos, que a intenção do inimigo é nos fazer trilhar caminhos de extremos, de desequilíbrio, como um pássaro ou uma canoa, com uma asa só ou um remo só. Se focarmos apenas a palavra de Deus, embora santa, inerrante, pura e verdadeira, mas não apontarmos para a pessoa do Filho, da qual ela dá testemunho e nos atrai, nós decairemos realmente do testemunho do Senhor e nos tornaremos uma religião, um cristianismo sem conteúdo. Ou seja, teremos a casca da verdade sem a verdade, poderemos até falar a verdade, como os fariseus falavam, mas não poderemos falar em verdade e em verdade como Jesus falava. Os fariseus tinham a verdade na cabeça, mas não aplicada ao coração. Eles trilhavam seu próprio caminho. O Senhor nos chamou para o Filho. A doutrina bíblica nos coloca no Filho e faz ele ser tudo em todos. Que grande desafio nós temos hoje. Mas deveríamos nos perguntar, e como poderemos trilhar esse caminho equilibrado de, embora de fato amarmos a palavra do Senhor, realmente nós amamos, mas ao mesmo tempo amarmos a pessoa do Filho e nos tornarmos também testemunha do Senhor. Esse é o desafio do nosso tempo, porque infelizmente muitos do povo de Deus têm se heredado, têm se distraído e têm seguido um outro caminho, usando partes da palavra, mas descentralizado do todo, e no lugar de seguir a pessoa do Senhor,
estão seguindo homens, estão seguindo práticas, liturgia e a si mesmo. Que coisa terrível, hoje nós temos uma grande batalha. E eu tenho a sensação de que as batalhas que o nosso Senhor Jesus enfrentou, passou e foi atacado pelo inimigo, o corpo de Cristo também passa. Nós não tomamos a cruz como promovendo salvação, mas também somos levados à cruz pelo Pai, assim como o Filho foi, para que tudo aquilo que não glorifica a Deus também seja eliminado da nossa vida e possamos ser um povo onde Deus tem a glória. Mas Jesus também foi atacado, ele foi terrivelmente atacado. Vocês se lembram que ele foi batizado no Rio Jordão, e assim que ele sai da água, para onde ele foi? Ele foi ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas desde que ele foi menino, Satanás o atacou. O inimigo quis destruir a Jesus ainda quando criança, quando Herodes manda matar todas aquelas criancinhas até 2 anos de idade. O inimigo vem perseguindo o plano de Deus, o testemunho do Senhor, desde o Éden. Na verdade, antes da criação, o inimigo quis se assenhorar do trono de Deus. Ele quis aquele lugar mais alto, ele sempre quis ter essa posição de autoridade sobre o universo e sobre a criação de Deus. Mas lá no deserto, Jesus passou por algumas etapas da tentação. A primeira, ele foi tentado em sua pessoa, em sua identidade. Se tu és o Filho de Deus. Deus havia acabado de falar quando ele saiu das águas, ou enquanto ele está no batismo: este é meu filho amado em quem me compraz. E logo em seguida veio a pomba sobre ele. Mas agora, no lugar do Pai falar, veio o diabo. E no lugar de uma pomba sobre ele, veio o diabo em forma de serpente. Onde houver a voz de Deus, Satanás estará ao derredor. Quando os céus se abrem, temos a fúria do inimigo também ao derredor. E uma vez que Deus fala, o inimigo também fala. E nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, para não misturarmos as coisas e sermos equivocados. Talvez você entendeu errado. Você não é o Filho de Deus. Ainda que Deus falou que você seja. Mas se de fato você é o Filho de Deus, será que Deus é justo com você? Porque se você é o Filho de Deus, o que você está fazendo aqui no deserto? Não foi o diabo que guiou Jesus para o deserto. A Bíblia diz que foi o próprio Deus, ou o Espírito Santo, que o guiou para o deserto. E se você não é o Filho de Deus, então está na hora de você se autopromover, já que você recebeu o poder do Espírito Santo sobre você. Mas se por acaso você for, e Deus não estiver equivocado de que você de fato é o Filho amado, será que Deus é justo? Porque se Ele é justo, por que você está aqui? Abandonado aparentemente, não está no meio da multidão, não está no pináculo do templo, não está em lugar nenhum. Ele está num lugar chamado provação, que era o deserto. Então Jesus, ele passa por esse primeiro nível da tentação, que seria como uma bomba que o diabo lançou na sua cabeça ou na sua alma, a crise da identidade. Interessante que quando Satanás tenta Jesus, Jesus não fala: bom, eu vou orar para ver o que Deus fala comigo. Eu vou examinar as Escrituras, ou então vou conversar com alguns amigos, eu vou ver o que eu vou sentir para responder, como infelizmente muitos de nós fazemos, e por isso caímos nas tentações, nas armadilhas do diabo. Jesus não fez assim. Ele simplesmente respondeu o que estava escrito. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo tentou: se você é, transforme essas pedras em pães. Faça alguma coisa para se autopromover. Faça alguma coisa para poupar você do sofrimento. Não é justo que um Deus de amor abandone o amado no deserto. Não é justo que você, ao início do seu ministério, comece a passar privações básicas de sustentação. Não é possível que esse Deus de fato seja amor. Parece um tirano. Antes ele já fez isso com Adão, colocou Adão no Éden, colocou Adão diante das árvores da criação. E por que colocou 2 árvores ali? Você pode ver, mas não toca. Toca, mas não coma.
coma e você morre. Parece que Deus induziu Adão ao pecado. O inimigo sempre torce as Escrituras. E depois torceu as Escrituras, ou no mínimo induziu Eva a torcer as Escrituras. E agora Jesus também está debaixo dessa provação. E é interessante que a Bíblia diz que ele passou por todas essas tentações, a nossa semelhança, e ele tinha sangue e carne como nós. Ele em tudo foi provado e tentado, porém sem pecado, ele venceu todas as tentações e provações. Agora ele pode nos livrar. Mas se quisermos também ser livrados e sermos vitoriosos, nós não temos outras alternativas a não ser viver e seguir o exemplo do nosso Senhor. Ele simplesmente disse: está escrito. Está escrito. Satanás aplica uma outra tentação e depois uma terceira. Mas muito interessante que ele chega uma hora, transporta Jesus ao pináculo do templo e propõe a Jesus lançá-lo lá de cima. Você se lança, porque está escrito. Então ele cita o Salmo 91, aquele que funciona como um amuleto da sorte, que os cristãos tanto gostam. Está escrito que ele vai dar ordem ao teu respeito para que você não tropece em pedra alguma. Você imagine lá, abaixo do pináculo do templo, cheio de judeus, todos estão na expectativa, esperando a vinda do Messias. Então você vem lá de cima, como um Superman, e eles estão olhando os anjos te segurando. Nossa, vai ser um milagre extraordinário. Todos vão te aplaudir e vão reconhecer que tu és o Messias. No mínimo, um grande homem. Está querendo promover o ego de Jesus ou antecipar sua glória. Jesus o repreendeu e também citou as Escrituras. Depois ele seduz Jesus a adorá-lo. Vocês estão vendo que sempre Satanás está tentando Jesus de diferentes maneiras. Mas uma das mais sagazes foi a autopromoção de Jesus. E é estranho, talvez para a nossa mente humana, entender por que Jesus curava as pessoas e falava: não fale para ninguém, fica quieto. Vai lá, se apresenta caladinho para o sumo sacerdote ou aos sacerdotes, paga lá o que diz a sua obrigação na lei, mas faz favor, não me promova. Diferente de nós, né? E agora, depois que ele opera esse milagre da multiplicação dos pães, todos ficaram admirados. E os gregos queriam conhecer a Jesus depois que Jesus ressuscita Lázaro. Você tem as glórias de Jesus sendo manifestado no Evangelho de João, ele se revelando como eu sou, ou aquele Deus glorioso do Antigo Testamento. Ele é Deus, 100% homem. Então, no capítulo 6, Jesus descobriu que o seu próprio povo, as pessoas que estavam ali, estavam vindo para promover Jesus à força como rei. Você leu isso na sua Bíblia? Porque ele não queria. Claro que ele veio para ser rei. E, na verdade, ele é rei. Mas ele não quis e não deveria antecipar as coisas. Então, essa é a proposta do inimigo. Se ele não pode destruir Jesus, ele tenta antecipar as glórias de Jesus ou a promoção de Jesus sem a aprovação de Deus. Ele queria que Jesus tivesse um trono sem a cruz. Ele queria que Jesus fosse cercado por multidões, porém, desde que fossem traidores. Ele queria que Jesus fosse glorificado, mas não pelo Pai. De todas as maneiras, Jesus foi tentado e perseguido. Quando Jesus soube disso, o que ele fez? Ele fugiu. Quando vieram promovê-lo rei. Oh, irmãos, olha o nosso tempo. Todos estão lutando para serem reconhecidos. Todos nós estamos buscando alguma coisa para nós. Vamos ver um exemplo muito simples, mas muito forte no nosso tempo, as redes sociais. Quantos estão se maquiando, usando roupa às vezes que nem pode, num ambiente que não é dele, uma foto espetacular, um tratamento espetacular, para ter um destaque maravilhoso e ter um engajamento e conquistar números e números e números de seguidores e engajamento. O que eles estão buscando? O que nós estamos buscando muitas das vezes? Estamos buscando ser reconhecido, coisa que Jesus fugiu,
Jesus fugiu da tentação da popularidade. Inclusive os fariseus oravam em público. E Jesus falou, olha, vocês não façam assim. Quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está e te vê em secreto. E aquele que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Uma vida em secreto com o Pai. Nada de autopromoção pública. Se você jejuar, não deixe ninguém saber que você está jejuando. Se você contribuir financeiramente, não toca um alarde, não espera que todo mundo te veja, não espere aplauso. Deus quer que você contribui porque o que você tem não é seu, é dele. E ele espera que no mínimo você reconheça que é dele e dê a parte que lhe pertence. Não como uma barganha ou uma obrigação, mas uma mordomia. Mas não espere que as pessoas vejam, inclusive não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Seja generoso, mas não caia na autocomplacência, na autopiedade, na autopromoção. Sempre o inimigo vai tentar você a uma busca de reconhecimento, como ele tentou ao Filho de Deus. Que tempo difícil Jesus vivia e que tempo difícil são os nossos tempos. Nós somos tentados a todo instante a nos autopromover. Às vezes vestimos nossas vestes. Muitas das vezes a mulher casada que pensa que está se vestindo para o seu marido, mas quase sempre nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar. Às vezes eu brinco, claro, 4 mulheres lá em casa, a esposa e 3 filhas, uma casou. Eu falo, interessante, se vocês perguntarem para o homem como é que ele se arrumou ontem ou semana passada, tenha certeza, raramente ele vai lembrar. Se deixar, ele vestiu a camisa ontem e vai botar hoje de novo. A menos se estiver com aquele cheirinho desagradável, mas é muito comum, a gente não liga. Mas as mulheres falam, eu vou com essa roupa de novo, e às vezes troca aquela e troca a outra. Quando vai sair de casa, espera um pouquinho, eu já volto. O que você vai fazer? Aí trocou de roupa de novo. É muito estranho tudo isso. E parece que as mulheres reparam as mulheres, porque os homens às vezes não reparam, ainda que Paulina acabou de fazer um elogio à sua amada. Claro que os homens olham, né? Mas de via de regra, o mundo massageia o nosso ego e nós gostamos. Os estrategistas de marketing trabalham muito bem com uma ciência do marketing chamado neuromarketing, que é o marketing na sua cabeça. É aquilo que antes de você executar, você já foi conquistado e dominado, e por isso você executa, às vezes sem saber por quê. Mas todo esse mundo maligno foi preparado para massagear o seu ego, levar você à autopromoção, à competição, ao orgulho, e você se esquecer que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer alguma outra coisa, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Aquela água para mim. Então, queridos, Jesus fugiu. Agora chegamos no capítulo 12 do Evangelho de João, onde nós acabamos de ler, e esse texto do versículo 20 vai nos dizer, vamos ler João capítulo 12, versículo 20, que nos diz assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Primeiro, Satanás tentou glorificar Jesus antes do templo, ou Jesus se autoglorificar pulando do pináculo do templo. Depois, Jesus foi tentado a ser rei, e ele fugiu pela segunda vez. Mas outras vezes também ele fugiu. Mas agora vêm os gregos, já não são os judeus, já não é uma falsa adoração, mas são pessoas que realmente ficaram impressionadas com a sabedoria de Jesus. Os gregos amavam a filosofia, e se os judeus estão perseguindo Jesus, seu próprio povo, que o capítulo 1 de João, verso 12, diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora os gregos estão procurando Jesus.
E Jesus diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu confesso que quando comecei a ler esse texto a primeira vez, eu entendi que ser glorificado aqui seria Jesus foi para os gregos. Ele seria reconhecido como um líder, como um homem, como um sábio. Mas o pensamento de Jesus de glória ou de glorificação é completamente contrário à proposta humana. E ser glorificado de Jesus não foi aceitar de novo uma autopromoção. Ele fugiu também novamente. Ele não foi. O que é ser glorificado? O que é ser aprovado? E o texto vai dizer que Jesus, embora diz a chegada a hora do homem ser glorificado, o Filho do Homem, ele começa a falar em parábolas o que seria a sua vida e em seguida o que ele esperaria que os seus discípulos também seguissem, e isso inclui você e a mim. Versículo 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Obviamente esse grão de trigo é ele mesmo. E figuradamente todos aqueles que serão seus discípulos. Você já viu um grão de trigo? Ele é bonitinho, ele tem uma casca dourada. Vamos comparar isso com a humanidade do Senhor. E vamos comparar isso com a nossa personalidade. E também a personalidade do Senhor. Se o Senhor viesse do trono do Pai, dos céus, e vivesse nessa terra, com a sua sabedoria, com a sua glória, com a sua unção, com o seu poder, e seguisse operando tantos milagres como estava operando, tantas curas, tantas maravilhas. Ele realmente veio para essa terra, mas permaneceria sozinho. Embora ele operasse grandes milagres na alma e no corpo humano das pessoas, ele ainda seria o unigênito do Pai. As pessoas não teriam nascido de novo, não teriam o Espírito Santo, não seriam redimidas. De uma forma figurada, poderemos dizer como que Jesus estivesse dando cheque em branco. Cada cura que ele estava fazendo, ele estava contraindo dívidas. Por quê? Porque ele deveria morrer no Calvário para redimir todas essas pessoas e libertá-las plenamente, tirando-as do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que era ele. Ou seja, ele estava contraindo dívidas que deveria pagar na cruz do Calvário. Porque o profeta Isaías diz que por suas pesaduras seríamos curados. Que foi do agrado do Pai esmagá-lo, moê-lo, abandoná-lo na cruz. É um texto difícil de entender. Ou seja, Jesus está antecipando o seu sofrimento quando ele passa a amar e curar as pessoas. É claro que tem cumprimento da profecia, mostrando que ele é o Messias e o evangelista que havia de vir, quando ele está curando essas pessoas. Mas ele deveria morrer para validar tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas se ele não morre como um grão de trigo, apesar de todo o seu ministério, o mundo estaria perdido. Esse grão de trigo precisaria ter a sua casca quebrada, esmagada. Eu acho que até mesmo as crianças um dia na escola já brincaram, já pegaram o feijão, colocaram no algodão, numa caixinha de fósforo, em qualquer outro recipiente, com água, leva para casa, e aquela casquinha sendo apodrecida, ela racha, depois uma vida ali dentro sai e uma planta vai nascer. O que Jesus está dizendo? Que um dia ele iria para a cruz e ia morrer. Ele seria enterrado nessa terra. Assim como acontece com o grão de trigo, ele é enterrado, a água vai ajudar a apodrecer a sua carne, os vermes vão comer a sua casca, o sol vai ajudar o solo trincar, se ressecar, para tudo ser quebrado e essa vida tragar a morte, sair para fora. Ele ressuscitaria. E ele está dizendo que se o grão de trigo cair em terra e não morrer, vai ficar só, mas se morrer, ele vai produzir muitos frutos, que seríamos nós. E ele segue o texto dizendo: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna.
Aquele que ama a sua vida mais do que a Deus e fugir dos golpes da disciplina de Deus, ele vai perder a sua própria vida. A vida aqui é psique, ou a sua vida humana. Quem não entender que por causa da queda, agora falando a nossa vida foi afetada pelo pecado. O veneno da serpente entrou no nosso sangue e de alguma forma somos mais parecidos com a serpente do que com o cordeiro. Se nós tentarmos amar a nossa vida, quanto mais segurarmos a nossa vida, mais perderemos a nossa vida. Essa vida poderia ser resumida como a vida da alma ou a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. De onde vem a sede, a origem da depressão, da bipolaridade, do desânimo, da insegurança, do caos, do medo, da angústia, de qualquer uma outra coisa que fragiliza o ser humano, se não de outra coisa, a não ser o ser humano, ele mesmo, amar mais a si do que a Deus. E ele tentar controlar a sua vida e todas as coisas para o seu ego ser satisfeito. Nós somos tão egoístas, tão terríveis, que o nosso desejo, sinceramente falando, é que Deus fosse nosso escravo. Até as nossas orações estão cheias de egoísmo. Nós muitas das vezes oramos tentando convencer a Deus, se pudéssemos, como uma chave de braço, para Ele se render e responder muitas das nossas orações. Quem quiser salvar a sua vida, ele vai destruir a sua própria vida. No lugar de uma mente sã, vai ficar uma mente confusa. No lugar de alegria, tristeza. No lugar de satisfação, insatisfação. No lugar de ser forte, você será fraca, confusa. No lugar de um sentimento e uma emoção equilibrada, vai se tornar totalmente descontrolada. É uma coisa terrível, nós não entendemos isso. Mas isso está falando para nós de uma vida egoísta, de querer centralizar a vida em torno de si. E que desgraça que é isso, porque mais adiante o próprio Senhor Jesus vai mostrar que o diabo entra através de nós, não no sentido de habitar no cristão, mas no sentido de usar sua mente, suas emoções, sua vontade, para dominar as pessoas, danificar casamentos, destruir comunidades, a própria igreja, a própria liderança, tudo por causa desse ego terrível que tenta dominar todas as coisas, e inclusive o próprio Deus. Se você tenta salvar a sua alma ou a sua vida, tenha certeza, você vai ser um infeliz miserável. Mas aquele que odiar a sua vida, que aborrecer a sua vida, que entender que o seu maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, não é o pecado, não é o Putin, não precisa ter tanto medo da Rússia, mais do que esse maior inimigo, que esse maior inimigo é você e eu mesmo, que é a nossa natureza caída. Quantas das vezes nós temos medo de uma terceira guerra mundial, mas não temos medo do pecado? Nós temos medo de tantas outras coisas, mas esquecemos que o nosso primeiro e maior inimigo somos nós mesmos, por causa dessa vida fragilizada pelo pecado, da qual agora tem a natureza maligna transitando livremente em nosso sangue, o que a Bíblia chama de velho homem. Jesus está falando o que ele vive e viveria como exemplo para nós. Ele não amou a sua própria vida como vida humana, ainda que ele tinha o poder para se salvar, ele não se salvou. Mais uma vez, Satanás o tenta usando pessoas. Se tu és o Filho de Deus, se tu és aquele que haveria de vir, desça da cruz, salva você mesmo e a nós. Essa é a proposta do diabo, salva você. Não desperdice a sua vida. Por que servir a Deus se você é tão jovem? Por que não aumentar o seu salário ou o seu direito, mesmo que seja em detrimento da criação dos seus filhos, ou do seu tempo de consagrar a Deus, ou ao seu casamento? Você pode... Deus vai entender se você fizer isso. Você amar a si mesmo, você prosperar e você fazer coisas que você sabe que de alguma forma você vai ganhar coisas nesse mundo,
mas você vai arrebentar a sua carreira cristã, o seu casamento, sua família, a igreja, seu ministério, seu dom. Mas o diabo fala assim: faça isso por você, você merece. A vida passa rápido, não perca tempo. Tem o seu próprio dinheiro, a sua autonomia. Ou aqueles que servem ao Senhor, é digno que você faça algo para você tirar dinheiro do povo. Enfim, esse bichinho aí na nossa mente está sempre aí corroendo e lançando pensamentos. Jesus está dizendo: se eu amar minha vida mais do que ao Pai, eu não serei o Messias que haveria de vir. Ou, em outras palavras, serei o Messias, mas não completarei a obra ou a missão que de fato deveria cumprir. Então ele segue dizendo, e ele sempre está se referindo a ele e depois a nós: aquele que aborrecer a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Claro que Jesus sofreu todas as tentações como nós, porém em sua natureza ou em sua vida não tinha corrupção do pecado como em nossa vida, mas ele sim foi tentado em todas as coisas semelhante a nós. Se você segura, você perde. Se você solta para que Deus governe você e não seu ego governe você, ele vai devolver a sua vida. Isso é maravilhoso, não? Você será mais homem, mais mulher, mais inteligente, mais feliz, mais equilibrado, mais saudável, sem medo, sem angústia, sem ansiedade. Por quê? Porque você não está controlando a sua vida. Mas quando ele controla você, aquilo que você tira a mão no lugar de controlar, ele vai te dirigir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, por amor do seu nome. Claro que a vida cristã é sempre um paradoxo. Por ora você será perseguido, porém não destruído. Você passará por crise, mas dentro de você haverá aquela paz que excede todo entendimento. No mundo teremos tribulação, mas podemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Seremos como aquele que nada temos e ao mesmo tempo possuímos tudo. Somos chamados para essa vida gloriosa com Cristo. Mas note que ele está falando por hora dele mesmo e indiretamente para você e para mim. Então em seguida ele volta a falar o seguinte: se alguém me serve. Quantos de nós aqui servimos o Senhor? Deixa eu ver a mãozinha aqui. Ah, que bonitinha. Qual é a prova que você serve o Senhor? O que diz a sua Bíblia? Se alguém me serve, faz o quê? Siga-me. Você está vendo o que ele está dizendo? A prova que você serve ao Senhor Jesus é quando você segue a Ele. Jesus está seguindo o Pai. E Ele agora está falando para nós que se nós servimos a Ele, devemos seguir a Ele. A prova de que Jesus servia ao Pai é que Ele segue ao Pai. E a prova de que nós servimos a Jesus é que nós seguimos a Ele. Mas eu pergunto a você, para onde Jesus estava indo? O que você acha? Jesus estava indo para a cruz. Ele está falando da sua sentença de morte. E ele agora está falando para nós: vem comigo. Claro que quando você vira a página no capítulo 13, verso 1, ele está dizendo que tendo saído do Pai para o mundo, ele está saindo do mundo e voltando para o Pai. Claro que ele vai passar pela cruz, mas o seu pensamento, a sua fé, a sua convicção está voltado para essa glória da comunhão entre o Pai e o Espírito Santo. E essa visão gloriosa da aprovação do seu Pai, dessa glória da comunhão do Pai com o Filho e do Espírito Santo, é que capacitou ele para atravessar esse vale da morte e sofrer toda aquela sanção da cruz. Ou seja, a sua visão estava no trono, ainda que ele estava indo para a cruz. Ele estava vendo o que viria depois da cruz. Se alguém me serve, siga-me. E ele segue dizendo: e onde eu estou, ali estará também o meu servo. É estranho, mas o livro de João, por algumas vezes, mostra que Jesus, apesar de estar na terra, ele estava nos céus.
de apesar de estar diante de Nicodemos, ele fala que ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu ao céu, o Filho do Homem que está no céu. E Nicodemos não consegue entender como que alguém diz que veio do céu, está na terra, mas ao mesmo tempo está no céu, porque ele vivia nessa dimensão, de que embora está andando na terra, seu coração e seus olhos estão no Pai. E Paulo diz que agora nós estamos assentados nas regiões celestiais. Jesus queria que nós estivéssemos gozando dessa comunhão profunda, da comunhão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós não controlamos nossa vida, Ele controla. E se tem algo que Ele vai fazer, é nos colocar a desfrutar dessa comunhão do Pai com o Filho, pelo Espírito Santo. E isso é a glória da comunhão. Isso também é a glória da criação. Isso é a glória da carreira cristã. E ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, no lugar de servir a si próprio, o meu Pai o honrará. Gente, olha que promessa extraordinária. Se você servir a si mesmo, você perde a honra que Deus tem reservado para você. Aquela honra de você participar dessa comunhão, ser aprovado por Deus e ser usado por Deus, e Ele vai prover todos os seus recursos, seus dons, seus talentos, sua graça, a unção, a sabedoria e também os recursos naturais. Não faltará pão na sua mesa. Se você tentar salvar a sua alma e fugir da disciplina espiritual, se na hora que o Senhor te pedir coisa você falar não para Ele, Ele está dizendo que você vai perder o melhor da sua vida. Sua vida será murcha, sem vida, sem graça, sem a bênção de Deus. Seria como uma luva sem a mão por dentro. Mas se entregarmos nossa vida a Ele, Ele vai suprir todas as necessidades que nós temos como ser humano. E a provisão que Ele tem para nós é o seu Filho. É a sua graça a nós. Se quisermos servir a nós mesmos, perderemos a aprovação de Deus, seremos reprovados. Mais adiante é o que Ele diz em João 15, toda vara que estiver em mim e não der fruto, eu vou cortar, porque ela está roubando a vida, a seiva da videira. Mas toda vara que der fruto, estando em mim, eu vou podar, para que ela dê mais fruto. Ele vai tirar das nossas vidas aquelas coisas que estiverem roubando a vida e não glorificando a Deus. Ou seja, que toda aquela pessoa que estiver em Cristo e congregando, mas vive uma vida que foge da cruz de Cristo, ela vai sofrer a disciplina espiritual, porque ela está roubando a vida de Cristo que está entre os santos. E talvez, como quase sempre, será um instrumento usado também para o inimigo para trazer caos, dano à comunidade cristã. Mas se servirmos o Senhor, nós vamos seguir o Senhor. Agora não é seguir um movimento, uma liderança, procurar um melhor lugar onde eu posso congregar, eu me sinta bem. Aqueles louvores, aquele pastor prega tão bem, nossa, eu me sinto tão... Eu saio de lá leve. Você está no lugar errado. A estrada para o inferno é aquela que está pavimentada pela massagem do ego. Todas as vezes que você encontrar pessoas pregando coisas que te faz bem, saiba que são mensageiros de Satanás. O Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. É o Evangelho que contende com você. É o Evangelho que mostra que Deus é amor, mas Ele é justo. Ele tem vara e tem cajado. Nós queremos apenas um pastor com cajado sem vara. É o Evangelho que nos mostra a glória de Deus. O nosso reino não é aqui, ele está por vir. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui, trilhando esse mundo, mas não somos daqui. Mas o inimigo quer sempre colocar um conto de fada, um falso evangelho, um caminho mais largo, não tão estreito, uma porta bem ampla para a gente poder passar, onde o nosso ego é massageado, o pecado pode ser apelidado de qualquer uma outra coisa menos pecado. E que Deus não é tão ruim assim, e na verdade, quem sabe, no final todo mundo vai ser salvo. Que legal isso. Que engano que é isso. Mas é assim que se encontra hoje grande parte da cristandade.
Jesus está dizendo que se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Então não procure um lugar melhor para você, procure um lugar onde está apontando para a glória de Deus. E você nunca vai encontrar a glória de Deus desassociada com a cruz, com o Evangelho. Agora, versículo 27, minha alma está angustiada. E Mateus fala, está angustiada até a morte. E o que direi eu? Tenta imaginar que o diabo está sempre ali, ao redor. Você não precisa passar por isso. Você sabe que você tem poder para se salvar. Para que essa angústia? Minha alma está angustiada até a morte. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não. Pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Aqui está um modelo de oração para nós que dizemos que servimos e amamos o Senhor. Felizmente ainda oramos muito errado. Senhor, tu sabe que eu estou tão triste. Você sabe que eu não posso suportar isso. Eu não mereço isso. Não é justo, depois de tudo que eu fiz. Olha o que estão falando, olha o que estão fazendo. Olha o meu marido, olha a minha esposa. A sogra, então, meu Deus. Essas nossas orações cheias de egoísmo. Jesus realmente nos ensina esse modelo de oração. Ele não pede ao Pai para se salvar, ou para o Pai salvá-lo, mas diz que foi precisamente para aquela hora, a hora de Deus, o tempo de Deus que ele veio, para passar pela cruz, para que o Pai fosse glorificado. Que coisa interessante, porque às vezes pensamos, Deus quer testemunhas, e precisamos ser, com a bênção do Senhor, testemunho do Senhor, mas é impossível sermos testemunho do Senhor se não seguir o Senhor, e fica evidente que estaremos seguindo um falso Jesus, um falso evangelho, quando esse seguir a Jesus representa o caminho mais fácil para nós, despido da cruz de Cristo, aonde possamos ser bem-aventurados trilhando o caminho da felicidade, do contentamento, da alegria, de um Deus chamado entretenimento ou religião. Não, isso não é o Evangelho, você está no caminho errado. Temos um outro texto que vai mostrar novamente a sedução do inimigo para que Jesus não trilhasse esse caminho da cruz. E nós vamos encontrar que ele agora foi mais audacioso, porque ele não está falando com Jesus diretamente, como na tentação no deserto. Ele não tentou Jesus fazendo o rei, usando o povo judeu. Ele agora não tentou Jesus usando os gregos, nem os incrédulos. Ele fez algo mais audacioso. E parece que esse é o nosso desafio e o cuidado que nós precisamos ter. Nós vamos no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Algo mais sagaz, algo mais sutil. Então Jesus e os seus discípulos foram para a aldeia de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que és Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Ou seja, as pessoas ao redor podem ter interpretações ou percepções equivocadas sobre Jesus, mas vocês não podem. Quem dizem que eu sou? O que vocês estão falando? Então Pedro respondendo disse, o Senhor é o Cristo. E Mateus diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Não tente me promover antes do tempo que vocês estarão dando lugar ao diabo. Tá certo? Não é chegada ainda a minha hora. E nós devemos aprender com Jesus, pare de promover o homem.
Pare de promover as pessoas. Uma coisa é você confirmar um pregador, uma irmã que serve, um irmão. Outra coisa é você falar o que seria de nós sem ele. Uma vez um pregador pregou uma mensagem maravilhosa e alguém falou para ele: irmão, que mensagem. Irmão. Satanás acabou de falar isso para mim. Mesma coisa que você está falando. Ou seja, aquilo ali era uma massagem ao ego do servo de Deus para ele se envaidecer. Existe uma diferença muito grande. E hoje é assim, as pessoas querem ser chamadas por títulos. Não é suficiente ser chamado de irmão. Não tem problema você reconhecer quem são os seus pastores, inclusive você deve reconhecer, sem endeusá-lo. Pode chamar pelo seu nome. Outra coisa é você colocar ele no lugar que pertence somente a Cristo. E as pessoas dependem mais de líderes do que do Senhor. Estão seguindo homens e não a Deus. Estão lendo interpretações da Bíblia, nota de rodapé ou livros e não as Escrituras. Jesus fala: olha, não faça isso não. O diabo já fez isso aí um bocado de vez. Eu escapei de todas elas. Agora faz favor, vê se vocês não dão lugar ao diabo. Não vai revelar isso antes do tempo. Então Jesus começou a descortinar o seu coração e falar algo que ele ainda não tinha falado. E disse-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, já que eles entenderam que ele era o Cristo, já que se esperava que o Cristo fosse para a cruz, porque assim eram as profecias a seu respeito. Jesus achou que poderia abrir o seu coração e compartilhar as suas dores, seus sofrimentos, e ele buscava uma base de comunhão, de companheirismo, de oração, de dor. Me ajudem orando, como ele fez no Getsêmani. Venha orar comigo. Ele também era homem. Eu vou lá. O Filho do Homem vai sofrer muitas coisas. É necessário que ele seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e ele vai ser morto, e que depois de 3 dias ressuscitaria. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, você pode imaginar, não tem problema você usar a sua imaginação. Pedro põe a mão na testa, fala: mas eu não acredito, não estou acreditando. Talvez Jesus está muito cansado. Pedro, chamando Jesus à parte, igual a vez eu faço com Israel: já chega aqui, vem aqui falar um negócio com você. Ou ele faz comigo. Chamou Jesus à parte. Vem aqui, Senhor. Por favor, olha o que você está fazendo. Está todo mundo acreditando que você é o Messias, com tudo que você está fazendo, e nós também. Chamou Jesus à parte. Minha Bíblia diz assim, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. E começou a repreendê-lo. Está assim na sua Bíblia? Você pode imaginar que cena? Começa a repreender Jesus, mas Jesus voltando-se e vendo os seus discípulos. Por isso que eu escolhi esse texto, ainda que ele é bem mais claro em algumas partes no livro de Mateus 16. Mas aqui, embora Jesus foi chamado à parte, os seus discípulos estão ouvindo, os seus discípulos estão atendo, e é uma expectativa. E Pedro tinha uma influência tremenda, um líder sobre os seus discípulos. Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, ou para trás de mim, Satanás. Porque você não leva em consideração, você não discerne, você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Meu irmão, minha irmã, esse é um texto duro. Porque hoje, quando a gente escuta alguém falando uma coisa pequenininha a nosso respeito, nos ofendemos. O Spurgeon falou: quando alguém fala mal de você, não fica triste não. Você é muito pior do que aquilo que falaram de você. Fique tranquilo. Agora você imagina alguém te chamar de Satanás. Foi isso que Jesus fez com Pedro. De alguma forma, o que Jesus está querendo dizer? E o que nós precisamos considerar esse texto? Nós vamos entender isso aqui um pouquinho antes, ou melhor, em outra passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 16. É o mesmo texto.
você vai encontrar, versículo 17, assim que Pedro recebe uma revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E só para a gente entender um pouquinho como que foi tão grande essa revelação que Pedro teve. Vamos ler o versículo 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus já havia falado no capítulo 11 de Mateus que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, a não ser que ele o quiser revelar. Ninguém pode conhecer o Pai nem o Filho, exceto por revelação. Agora Jesus faz uma pergunta impossível dos homens responderem com exatidão. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles podem pensar que é João Batista, é um Jeremias, é um profeta que ressuscitou. É o máximo que os homens podem concluir por especulação. Agora, para ter uma declaração, uma confissão exata, só por revelação. Por isso ele está dizendo: Pedro, você é bem-aventurado, você é um homem feliz, porque não foi a sua mente, a sua dedução, não foi homem, não foi nada disso. Foi o meu Pai que está nos céus quem te revelou. Jesus faz uma pergunta aos homens, que somente o Pai pode responder, e de alguma forma, entre aspas, ele está provocando o Pai falar para que os homens escutem a voz do Pai e dê testemunho acerca do Filho. Só o Pai dava testemunho, ele deu testemunho nas águas do batismo que Jesus é o Filho amado, ele deu testemunho no capítulo 17 que Jesus é o Filho amado. Só o Pai pode dar esse testemunho acerca de Jesus. De alguma forma é a Trindade conversando. Jesus faz uma pergunta, essa pergunta chega ao Pai por meio dos homens e o Pai responde a Jesus, porém por meio dos homens, por meio de Pedro. Ou seja, essa é a comunhão da Trindade passando pelo meio dos homens e nós fomos chamados à comunhão do Espírito Santo. Agora, é claro, essa revelação não foi instantânea aqui. Essa revelação foi gradual desde que Pedro participou da pesca maravilhosa e ele se prostra aos pés de Jesus e fala para ele se apartar dele porque ele era um pecador. Ele começa a ver algo da divindade de Jesus. E diante de tantos milagres que Jesus fez. Mas Pedro tem essa revelação maravilhosa, dupla, da pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. E quanto ao seu ministério, ele é o ungido. Agora o Senhor fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjona. A palavra Simão é vacilante, significa vacilante. Bar é filho, e Jonas é um ninguém, seria assim, é um José. Todo mundo, ou quase todo mundo, tinha aquele nome. Pedro, você não é nada, você é vacilante. Mas Deus ocultou as coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos como você. Mas porque você diz que eu sou, como ele disse, tu és? Então o próximo texto está dizendo assim, também, verso 18, eu lhe digo que você é. Quando alguém por revelação diz tu és, Jesus também fala, eu te digo que tu és. Você é um vacilão, você é um fraco, e você é filho do barro. Mas agora você está sendo transformado de pó da terra ou em barro em pedra viva. Porque eu te digo que tu és Pedro, Petros, uma lasca de rocha ou de pedra. E sobre esta pedra, Petra ou rocha, a revelação que você está tendo de mim, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do Hades não vão prevalecer contra a minha igreja. Ou seja, a minha igreja vai ser edificada quando homens e mulheres ouvirem ao Pai dando testemunho do Filho. E essa revelação sobre o Filho de Deus transformar gradualmente homens fracos e inabaláveis, não em si mesmo, mas pela vida do Filho de Deus neles. Quanto mais vemos a Jesus, mais somos transformados à sua imagem e semelhança. Mais vamos sendo conformados ao seu testemunho. Pedro, eu digo que você é porque você falou que eu sou. Agora aquele homem vacilante está sendo profeticamente transformado
nessa pedra viva. Mais adiante, no capítulo 2 da sua carta, ele vai dizer, vocês são pedras vivas. E no livro de Gálatas, capítulo 2, Paulo não chama Pedro de pedra, de pó a pedra, e de pedra Paulo elevou Pedro, diz que ele era uma coluna. E no livro do Apocalipse ele é mais do que isso, ele é um fundamento de tanta revelação que Pedro foi tendo. E assim o Senhor espera de nós. Revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, para termos a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, e as portas do Hades não prevalecer. E aí o Senhor fala algo para Pedro. Pedro, versículo 19, claro que podemos acreditar que ele também está dirigindo aos seus, mas indiretamente, primeiramente a Pedro. Eu estou te dando as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos, mais uma vez, gente, por favor, presta atenção, não fale para ninguém que eu sou o Cristo. Segura. Eu sei que nós temos a tendência de contar novidades. Você sonha ontem, amanhã todo mundo já sabe. Ainda mais hoje, né? Paulo demorou 14 anos, né? Para falar que ele conhecia um homem que subiu aos céus, teve revelação, mas ele não falou que aquele homem era ele mesmo. Hoje, inclusive, se alguém pecar contra você, Jesus fala, chama o seu irmão à parte. Não, a gente põe no WhatsApp, nos grupos, amanhã todo mundo já sabe. E o Senhor está dizendo, não fale para ninguém. Aprenda a arte do silêncio. Até o tolo, quando se cala, se torna por sábio, como disse o provérbio. Desde esse tempo em diante, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso de modo algum não irá acontecer, e nem que a gente tenha que estar na frente. Você não vai fazer isso, mas de jeito nenhum. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás. E aqui você não encontra que Jesus olhou para os discípulos. E por isso ele teve que ser tão forte, chamando Pedro de Satanás. E ele acrescenta algo que não está em Marcos com clareza. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. É duro o Senhor falar isso aqui. Mas que coisa interessante. Ao mesmo tempo que Pedro vai aos céus e tem uma visão, ele desce até o abismo. Antes ele teve uma visão de Deus e agora ele tem um pensamento de Satanás lançado na sua cabeça. No começo, quando ele tem uma revelação, ele está sendo mudado de um homem fraco em um homem forte. E o Senhor fala da edificação da igreja. Você acha que o inimigo não está vendo isso? Essa chave representa o ministério da palavra. E toda vez que alguém é chamado ao ministério da palavra ou a ter um serviço de influência na igreja, pode ter certeza que o inimigo está perto dessa pessoa. E agora o inimigo sopra pensamentos em Pedro. E é interessante que Jesus fala para Pedro, ele não está falando para o diabo. Para trás de mim, Satanás. Não sabemos se o diabo entrou em Pedro, se usou a mente de Pedro, não sabemos se manipulou, não sabemos de nada. A única coisa que sabemos é que Jesus chama Pedro de Satanás. E praticamente, penso, que poderemos considerar assim, todas as vezes que aquelas pessoas que Deus deu dom, talento, sabedoria, como acabou de dar a chave a Pedro, e chamou ele para o serviço, e usar essas coisas para tentar manipular a obra de Deus, como Pedro está tentando fazer com Jesus, eles serão usados por Satanás. E eles e o diabo não têm diferença nenhuma, porque é exatamente isso que o diabo tenta fazer. Você e o diabo é a mesma coisa. Quando você está tentando usurpar um lugar que pertence somente ao Filho de Deus. Quando você se acha maior do que os seus irmãos. Quando você quer controlar as coisas à sua maneira. Quando você não procura entender a mente de Deus. Quando você confia na sua mente, nos seus sentimentos.
No lugar de entregar a sua vida e no lugar de odiar a sua vida, você confia na sua vida e controla a sua vida. E baseado nessa vida egoísta, você agora quer controlar o Senhor, os seus irmãos e as pessoas. Você é o diabo. Você é Satanás. Não no sentido de pessoa, nem da própria natureza em si, mas no sentido de serviço e uma mescla também de natureza. Jesus foi muito duro com Pedro, porque Pedro tinha influência sobre os seus discípulos. Jesus foi duro com Pedro para ele ser um modelo. Em outras palavras, podemos dizer que Satanás quis controlar a obra de Deus usando Pedro porque ele tinha autoridade espiritual. E quando isso acontece? É quando não cumpre o que Jesus falou: quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim aborrecer a sua alma, ele vai preservar a sua alma, a sua vida, para a vida eterna. Precisamos reconhecer que temos essa vida egoísta, tirana, dentro de nós. E que o inimigo trabalha de todas as maneiras para nos convencer de que somos dignos de confiança, de que vocês merecem dar atenção para mim, para você. Fique tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. E nós ficamos chateados quando as pessoas não nos ouvem. Acredite em você, se considere melhor que os outros. Você pode, como o diabo falou, a serpente falou para Eva e Adão: sereis como Deus. Para trás de mim, Satanás. E imediatamente o Senhor fala assim, que muito interessante é toda essa passagem. Segue o texto dizendo, versículo 24, Jesus falou então aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, você não é obrigado. Se você não quer ser um crente como o diabo é crente, mas ser um discípulo. Você crê que há um só Deus? Perguntou Tiago. Você faz bem. Alguém lembra como é que segue o versículo? Até os demônios creem, e a Vulgata Latina diz assim: e estremecem dos golpes da justiça de Deus. Os diabos são crentes, e às vezes são mais crentes que nós, porque eles acreditam no que está escrito, eles sabem da soberania de Deus, do juízo de... eles sabem, e eles temem. Eles temem. Nós, às vezes, somos piores do que os demônios. Porque nós cremos em Deus, mas às vezes não temos o temor devido a Deus. E enquanto ele sabe que vão ser lançados ao lago de fogo, o livro de Apocalipse diz que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo, nós às vezes não cremos na ira de Deus e nem cremos que existe a possibilidade do homem ir para o inferno. Nós blefamos, flertamos com o pecado. Levamos uma vida frouxa, leviana, mundana. Sabemos que aquele que ama o mundo, ele passa a ser odiado por Deus e não pode amar a Deus, porque aquele que ama o mundo, ele abandonou o amor de Deus. Mas ainda assim nós levamos essa vida de dualidade, de duplicidade. Então Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, você não é obrigado, mas não seja um hipócrita. Não me siga, não esteja perto de mim. Não finja que você é um discípulo, quando você não é. É isso que Jesus, em outras palavras, sempre falou. Muitos que eram discípulos, superficialmente, deixaram Jesus no capítulo 6 de João, porque ele falou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Não é meu discípulo, não pode vir após mim. Daquele dia em diante, muitos deixaram de seguir a Jesus, e os discípulos falaram: puxa, Senhor, esse sermão aí é duro. Você está vendo que um bocado de gente está indo embora, vocês querem ir embora também? Pode ir? Se alguém quer vir após mim, se você quer vir após mim. O Oswald Sander, que foi um bom escritor e um bom obreiro, antes da era do computador, ele veio de 1920 em diante, ele diz que na Bíblia aparece 276, se não me falha a memória, a palavra discípulo ou referências a discípulo. Enquanto que a palavra cristão e crente pelo menos 5 vezes, alternando uma com a outra, em relação ao povo de Deus. Ou seja, que embora Deus quer que nós sejamos crentes, mas não crente como aquele Tomé,
que duvidava do Senhor, mas um crente que passa a acreditar e passa a seguir a Jesus. Mas hoje é fama de que todos são crentes, todos são cristãos. Mas a palavra discípulo está em extinção. Porque discípulo é aquele que segue o seu mestre, está na escola do mestre, ele vai ser disciplinado pelo seu mestre. Sua missão não é agradar a si, e ele vai ter que ser conformado ao seu mestre. Se alguém quiser vir após mim, siga-me. Mas antes de me seguir, ele diz, negue-se a si mesmo. É a primeira coisa que ele fala. Você não deve ser um instrumento de Satanás para destruir a obra de Deus, e você é um instrumento de Satanás. Quando você tem uma vida centrada em você, quando você é egoísta, você destrói o seu casamento. Quando você acha que o casamento é o lugar de você ser feliz e você casou para sua esposa ser a sua escrava, a sua boneca. Ou seu marido vai ser aquele escravo que vai satisfazer os seus caprichos. Não é isso que é casamento. Casamento é um ambiente onde Deus nos transforma. Você passa a ser feliz quando você vive para fazer o seu cônjuge feliz. Casamento é um lugar da glória de Deus. Talvez você ache que casou com a mulher errada. Sim, se você quisesse que ela fosse a sua escrava ou o seu escravo. Mas ela é tão diferente, ou ele é tão diferente? Sim, porque Deus promoveu pessoa diferente para te complementar com a diversidade e te transformar. Ele não usou alguém para massagear o seu ego. Ele usou alguém para levar você à cruz. Deus quer ser glorificado no nosso casamento. Você não teve filho antes do tempo, muitas das vezes, como o inimigo sopra e às vezes nós acreditamos. Fique tranquilo, nada fugiu do controle do Senhor, mesmo quando nós erramos. Mesmo quando nós erramos. Deus está usando tudo para nos transformar à imagem do seu Filho. Se alguém quiser vir após mim, não salva a si mesmo. Não tente controlar a sua vida. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A cruz não é justa, assim como não foi justa a cruz de Cristo. Muitas vezes pensamos, não merecemos. Não, nossa, achei que aquela igreja era uma bênção. Assim como nós também casamos, falei, nossa, achei a pessoa, eu achei minha princesa. E ela, coitada, achou que você era um príncipe, viu, irmão? Começa a descobrir o dragão que está dentro do príncipe, e a Eva dentro da princesa, e o Senhor precisa ir nos transformando, porque nós mesmos nos auto-sabotamos, achamos também que somos gente boa. Né? Até passar aquela fase, vem a adaptação, graças a Deus que o vinho velho, o vinho que vem depois é melhor. O casamento é sempre um ambiente onde Deus renova as coisas e passa a infantilidade e leva a maturidade. É uma bênção. Siga-me. Siga-me é o chamado do Senhor. Ele acrescenta, versículo 25, pois quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la-á. Se você casar para preservar a sua vida, você pode perder o seu casamento. Se você tentar segurar um pássaro, ele foge de você. Mas se você não controlar ele, simplesmente amar, ele vem até você. Assim é em relação a tudo em nossa vida. Quando Abraão recebeu seu filho, da promessa colocou o nome dele de riso. Deus olhou, espera aí, Abraão, eu dei o filho, Isaac, mas ele não pode ser o seu riso, o seu motivo maior. Me dá o seu filho lá no altar. Deus não queria matar o seu filho. Não é um Deus sanguinário. Deus queria que o tesouro de Abraão estivesse unido ao seu coração, mas que o seu tesouro fosse para Deus. Vou levar Isaac para mim. Deus queria realmente o coração de Abraão. Quando Abraão entregou, quando ele tirou a sua mão e tentou salvar o seu filho, o que Deus fez? Entregou o seu filho de volta. Agora, na tipologia, ressuscitado. É disso que ele está falando. Quem quiser segurar, ele vai perder. Deus estava provando a fé de Abraão, mas ele queria o coração de Abraão. Quando seguramos as coisas, perdemos as coisas. Certa vez Deus falou para Moisés, volta para o deserto, volta para o Egito, eu vou livrar. Eu não sei nem falar, eu sou gado. Parece que é uma humildade, mas não é, novamente é o egoísmo.
Você imagina Moisés gaguejando? Não, eu. No começo ele queria pacificar uma briga e matou as pessoas. Imagine se fosse brigar. Agora, irmãos, depois de 40 anos, ele chegou ao fim da sua vida. Ele viu aquele fogo na sarça ardente, a sarça se ardendo. Deus fala usando figuras para nós. Ele escreveu aquele salmo dizendo que o homem está destinado a viver 70 anos, no máximo 80, o que passa disso é enfado e canseira. Em outras palavras, chegou o fim da minha vida, Deus não tem um plano para mim, não se cumpriu, eu achei que eu seria o libertador de Israel, eu estou enfadado e estou cansado, e é um dos salmos que mais fala da ira de Deus, é o Salmo 90, perdão. Moisés está escrevendo o salmo quando ele se sente acabado, é o final da vida. E aquela sarça representa Moisés. Ela não serve para alimentar o gado porque é seca. E não serve para o fogo, só para acender o fogo, porque não vai virar carvão, nem brasa. Mas Moisés ficou olhando, puxa, já tinha que ter virado cinza, já faz tempo que está queimando o fogo na sarça. Ele cansou de ver aquilo, porque é comum que na alta temperatura ali do Oriente, até 60 graus, essa sarça pegasse fogo e virasse nada. Moisés foi ver. Quando ele foi ver, Deus falou, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Por quê? Em outras palavras, Deus falou isso, porque um escravo, para ele tirar a sandália, tem que se ajoelhar. Deus queria que Moisés se ajoelhasse. Essa sarça é você, não serve para mais nada. Mas eu vou ser o fogo de poder na sua vida e vou usar a sua vida. Aquele que segura a sua vida perde, mas quem perder a sua vida, e Moisés perdeu a sua vida no final da vida, ele agora seria preservado para ser usado por mais 40 anos. E por isso que muita gente não pode ser usado por Deus, porque ele está segurando a sua vida. Ele quer controlar as coisas. Agora Deus envia Moisés. E Moisés pede sinal. Você falou, o que você tem na mão? Um cajado, que representa autoridade, poder. Ele conduziu a ovelha ali. O que Deus manda fazer com o cajado? Lança no chão. Quando ele lançou, virou uma serpente. Moisés conhecia muito isso. Ele sai de perto, você fala, agora pega ela pelo rabo. Você sabe, não precisa ser especialista. Se você pegar uma serpente pelo rabo, ela vai te picar. Ah, Moisés. Moisés olhou, pegue. Quando ele pegou, virou um cajado novamente. Deus está mostrando para Moisés, Moisés, esse cajado quando está na sua mão, é como numa parábola, essa serpente é o diabo, assim como ela fez com Pedro depois, ele vai usar você quando você usar autoridade, quando você estiver usando o seu dom, o seu ministério. Se você quiser controlar a obra de Deus, você vai ser usado pelo inimigo. Mas se você jogar o cajado no chão, ou seja, não é seu, caiu, Deus vai fazer você pegar ele de novo. E por mais que estejam coisas envolvidas com o inimigo, o Senhor vai te dar autoridade e discernimento para você servir o Senhor. Assim foi com Moisés, e assim está sendo com Pedro, e assim está sendo com muitos dos homens de Deus. Se você segura, o inimigo vem até você. Se você entrega tudo na mão do Senhor, o inimigo fica ao seu derredor, e Deus pode usar a sua vida. Siga-me. Siga-me, siga-me. E quem perder a sua própria vida por minha causa, ele não está querendo dizer que ele está chamando você para uma alta flagelação, um alto sofrimento. Ele está falando que pela causa do reino de Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quem amar mais a sua mãe ou o seu pai do que a mim, não é digno de mim. O homem tem que deixar pai e mãe, mas às vezes o homem quer casar e quer viver debaixo da saia da mãe. Ou a mãe vê o seu filho casado e ele quer controlar a vida do filho como se ele não fosse um adulto casado. Quem amar mais os filhos do que a mim, não é digno de mim. Nasce um bebezinho e o casal quer botar o filho no meio do casal, está errado. Você está colocando um ídolo no meio do seu casamento desde pequeno, seu marido vai ficar em segundo lugar. Você vai perder o seu casamento ou vai induzir o seu marido à tentação. Quem amar mais os bens dessa vida, ele te deu uma casa, dinheiro, tudo que ele te deu. Não deixa isso virar o seu tesouro. Você pode falir, você pode perder. Por isso que temos que contribuir, para a gente lembrar que não é nosso.
Quem quiser agarrar qualquer outra coisa que Deus deu, você vai perder. Mesmo que você seja alguém próspero nessa terra, isso vai levar você à reprovação. E ao mesmo tempo, quando você perde, mas você não está perdendo de maneira inconsequente. Não é uma perda, vamos dizer assim, irresponsável. Na verdade, é um altar que Deus colocou diante de nós. Tem coisa que Ele vai falar para você abandonar. Tem coisa que Ele vai pedir, olha, antigamente você podia torcer por esse time, ver horas e horas de futebol, de política. Eu quero que você ore um pouco mais, quero que você leia a Bíblia. Você podia usar aquela roupa, você não se condenava. Mas eu estou te mostrando, minha filha, meu filho, está sedutor, está sedutora. Uma filha de Deus não pode atrair a atenção de outros homens para ela. E você é um exemplo para outras irmãs, especialmente para as jovens. Vá para o espelho. Marido, ajude a sua mulher. Não deixe ela vestir de maneira sensual. Falava para minhas filhas, antigamente você podia abraçar os irmãos. Você era pequenininha, hoje você é uma moçona. Claro, seu irmão chegou de longe, é um pai, você abraça e tal, mas todos os dias não pode ter essa lambição, essa melação. Não abraça um homem de frente, agarra e fica ali. Tem uma química dentro de nós e um veneninho dentro de nós que é como um fogo que acende. Antes você podia, hoje você não pode mais. Antes você sentava de qualquer maneira, hoje você não pode sentar mais de qualquer maneira. Antes você podia usar uma saia curta, hoje você não pode. Não é uma religião que está te obrigando, o próprio Espírito Santo que está em você. Tem alguma coisa estranha. Pois é. O Senhor vai ensinar você a lidar com dinheiro, com seus filhos, com os irmãos, com as pessoas, com o negócio, com o mundo, com tantas outras coisas. Negue-se a si mesmo, siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, ele vai perder, mas aquele que por minha causa ou por amor de mim perder todas as coisas, ele vai achar todas as coisas, inclusive e primeiramente a sua vida. Ou, em outras palavras, o que adianta o homem, uma pessoa, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você não colocar no altar da consagração aquilo que Deus está falando para você, tirar as mãos e entregar para Ele? Depois de muitos anos apacentando família e casais, cansei de não conseguir ajudar muita gente. Falei, Senhor, tem casal aí que está 20, quase 30 anos com esse problema. Eu não sei o que está acontecendo. Não consigo ajudar. E o Senhor sussurrou no meu coração, pergunte se eles honraram seus pais quando eles casaram. Qual é a primeira promessa, primeiro mandamento com promessa na Bíblia? Quem pode falar de voz alta? Para quê? Tudo te vá bem, você viva longamente na face da terra. Se tudo está indo mal, não vai colocar a culpa sempre na Dilma, no Lula, no PT, na sogra, no patrão, que é ruim, não. Os negócios... Irmão, presta atenção. Às vezes nós temos um problema de quebrar princípios. E porque nós quebramos princípios e não honramos a Deus honrando aos pais, a bênção da paternidade saiu de nós. Como Deus que estabeleceu a paternidade e requer a obediência dos filhos, vai abençoar um casamento que desonrou a Deus, desobedecendo os pais. Muito sério isso. Quanto jovem namora escondido, ou se afeiçoa com uma pessoa que os pais não aprovam, ou forçam a barra, prepara um casamento, você pensa na festa, na mesa, na roupa, nos convidados, pensa em tudo. A única coisa que você não pensa, como está no livro de Malaquias 2, eu fui testemunha da união, do casamento da sua mocidade. Esquecemos da maior testemunha que é o nosso Deus e de que devemos preparar essa celebração das bodas para a glória de Deus e não tomar a forma do mundo, porque alguns casamentos cristãos estão mais mundanos que o próprio casamento dos não cristãos. As pessoas querem se salvar, se poupar, se glorificar, se autopromover e etc.
E Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. Do que adianta você ganhar todas as coisas que você quer e controlar tudo ao seu redor e perder a sua alma? O coração alegre formoseia o rosto, mas você pode usar a maquiagem que for. Que se você não entregar a sua vida no altar da consagração, você é uma mulher rabugenta e infeliz. E é melhor o homem morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e rixosa dentro de casa. E é melhor também uma mulher morar numa casa como uma cabana do que ter um homem embrutecido dentro de casa. Nossos problemas nascem do coração, de uma vida não consagrada ao Senhor. Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Você acha que o dinheiro vai comprar sua felicidade? A reputação, o status, o glamour desse mundo? Não vai. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em verdade lhes digo, que dos que se encontram aqui, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem, vindo no seu reino. A última passagem, irmãos, Apocalipse capítulo 12. Que nos diz assim, versículo 7. Então estourou a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, o enganador de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aquele que lança flechas, dardos, pensamento na cabeça dos santos, sem folga, sem férias, 24 horas. Você está debaixo de uma guerra. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado e não teme que nos lembrar do pecado, e por causa da palavra do testemunho que deram, da vitória do nosso Senhor. E mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Quem amar a sua vida ou quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Eles venceram o diabo porque não amaram a própria vida, mesmo diante da própria morte. Morrendo é a maneira que se vive. Por isso, alegre-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Aqueles que venceram, aqueles que serão testemunhas do Senhor nesse tempo, são aqueles que, além de seguir a palavra de Deus e ter uma boa doutrina, estão seguindo a pessoa do Senhor e não a si mesmo. Eles não apenas acreditam em consagração, eles se consagram. Eles não apenas escutam sobre obediência, eles obedecem. Eles não apenas acreditam que Jesus é o Senhor, eles se tornam seus servos. Percebe a diferença? Hoje muita gente conhece a palavra de Deus, mas estão seguindo a si mesmo e não ao Senhor Jesus. Por isso que o desafio do nosso tempo é a gente preservar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Mas isso só é possível se não amar a nossa própria vida. E João foi aquele que amou o Senhor até o fim. Pedro também amou o Senhor até o fim, ao ponto de morrer de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado. Se vamos ser uma igreja bíblica e espiritual, a casa de Deus, lugar da habitação do Senhor, se somos um povo que agrada a Deus, se seremos isso, nós precisamos seguir o Senhor. Ele sabe da nossa fraqueza, da nossa debilidade.
Mas ele fala para nós: negue-se a si mesmo. Não confie em você. Aborreça a sua vida no sentido de que há o egoísmo maligno na nossa carne. E ele espera que venhamos consagrar nossa vida, para que ele possa nos levar a esse estágio, a esse nível de encontrar graça para obedecer. Alegria no meio da tristeza, bonança no meio da dor, satisfação quando lhe faltar alguma coisa. E quando a sua casa não estiver bem, ou faltar móveis na sua casa, ou quando você nem sequer tiver sua própria casa, mas é alugada, fica triste não. Ele quer lembrar você de que a nossa casa não é aqui, nós temos uma casa reservada nos céus. Nossa cidade não é aqui. Lembre-se que o pão que você está comendo não é o verdadeiro pão, ele é o pão que veio do céu. A água que você bebe não é a verdadeira água, ele é a água que jorra do trono de Deus. A cidade que estamos vivendo não é a Nova Jerusalém. Cuide da sua casa, mas não deixe ela entrar no seu coração. Cuide da casa de Deus. Estão entendendo, irmãos? Tudo isso aqui é passageiro. Não ame a si mesmo, não seja egoísta. Que Deus nos ajude a ser testemunha do Senhor, a entregar todas as coisas ao Senhor, para que em tudo Ele seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. O Senhor nos deixou não apenas doutrina, mas a pessoa do teu Filho, da qual a doutrina aponta. Nós amamos a doutrina e amamos a tua palavra. Mas do que será isso se não seguirmos a pessoa do Senhor e Ele for o nosso tudo? Por isso nós te rogamos, abra os nossos olhos, queremos ver a Jesus. Queremos viver para Ele, ter uma vida rendida, de obediência, de santidade, que a igreja seja realmente a casa de Deus, lugar da sua habitação, e que nós sejamos filhos e filhas obedientes, filhos ou filhas, aonde venhamos viver uma vida que agrada o Senhor em todas as áreas da nossa vida. O Senhor sabe que somos fracos e egoístas, mas, Senhor, converta o nosso coração. Usa de misericórdia com a nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, a maneira que lidamos com o nosso dinheiro, as nossas coisas, que servimos na igreja. Ó Deus, ajuda-nos a entregar tudo a Ti. Ajuda-nos, inclusive, fiéis com a nossa contribuição, para poder abençoar a Tua obra em todas as coisas. Queremos Te agradecer porque temos o privilégio de não amar a nós mesmos, e podemos amar o Senhor em todas as coisas e acima de nós. Que essa palavra realmente possa frutificar em nossa vida, sejamos esse grão de trigo que possamos aceitar cair na terra, aceitar a disciplina, aceitar a aprovação, para que essa casca de gente boa que temos seja quebrada e o Filho de Deus salte para fora, sejamos semelhantes a Jesus, para que o Senhor tenha glória, em nome de Jesus, para a Tua glória.